Olá, mais uma vez aqui em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra da Casa de Fabiana, da sessão de desobsessão. Espero que todos estejam bem, que todos estejam unidos aqui, pois Jesus já havia falado: onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu também ali estarei. É com essa certeza que estamos transmitindo essa palestra para que unidos, juntos, saibamos que Deus e Jesus nos amparam a todos através desses amigos da Caravana Bendita de Frei Fabiano. Que sejamos nós os corações unidos em prece por nós mesmos, por todos que passam em nossos pensamentos e todos os necessitados, Senhor, que eles possam receber através desses momentos de união a paz, o conforto espiritual, o amor, que o sentimento recebido seja o de amor, de carinho, de afeto, que realmente estamos aqui, em nome deles todos, de Deus e de Jesus, procurando ampliar até todos esses que necessitam, Senhor, inclusive para nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como estamos tentando perdoar aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos dar uma pausa aqui na música. Vamos hoje no capítulo 67 do livro Desobsessão, por Chico Xavier, e Divaldo Vieira. Ele fala de reuniões mediúnicas especiais. Em determinadas circunstâncias, as reuniões mediúnicas podem surgir como sendo necessárias a fins determinados. Nesta hipótese, realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para as reuniões habituais. Para que isso aconteça, porém, é claramente preciso que o mentor espiritual do agrupamento trace instruções especiais. Noutros casos, o próprio grupo, através do dirigente, proporá ao mentor espiritual a realização de reuniões dessa natureza para atender a equações de trabalho socorrista considerada de caráter urgente. Então, existem as reuniões especiais, mas sempre os espíritos aproveitam, porque muitos estão em situação iguais, mesmo nos momentos especiais, eles aproveitam para reunir ali junto dessas pessoas, essas que estão, os mentores vão ali informar, e serão agrupados as pessoas que podem ajudar e que também receberão ajuda coletivamente. E temos aqui o capítulo 68, visita a enfermo. Algumas vezes a equipe dedicada à desobsessão é chamada ao contato com determinado enfermo retido no próprio lar. Indiscutivelmente que a visita deve ser feita, havendo possibilidades para isso, aconselhando-se, porém, que o grupo se faça representar por uma comissão de companheiros junto ao doente. Essa comissão terá o cuidado de recolher o endereço do irmão necessitado, para que o grupo preste a ele assistência possível. Nós vamos à casa, então assistência possível.
Na visita a qualquer doente, a equipe deve abster-se da ação mediúnica diante dele, no que tange a doutrinação e ao socorro aos desencarnados sofredores, reservando-se semelhante tarefa para o recinto dedicado a esse mistério. Quer dizer, ação mediúnica sempre será feita com segurança quando for dentro da casa espírita, né? Fora da casa espírita nós podemos fazer aí, como ele fala, em conjunto, para que a prece possa alcançar, né? Ali a ajuda mais maior, já que alguns espíritos estão lá, então a gente consegue com mais facilidade, né? Tanto a gente tem isso no livro dos médiuns, né? No livro dos médiuns a gente tem lá no capítulo 29, o item 331, que fala sobre isso, né? Se nós temos uma pessoa com um pensamento em prece, né? Recolhido ali em prece, com aquela intenção de auxiliar, claro que Deus vai aproveitar e esses espíritos maiores, mais nobres, que estão ali com essa intenção do auxílio, né, para aquele outro, aproveita-se também, mas quando é uma comissão, nós vamos ter a certeza, né, de que em conjunto vamos ter uma maior força, né, como se reuníssemos num feixe várias luzes, então ela vai ser mais apropriada a conseguir o auxílio ali, né? Então, por isso que a comissão. Item 331 do capítulo 29 dos livros dos médiuns, vocês vão ver essa explicação muito interessante, né? E importante. Eu peguei aqui do livro dos Espíritos, do capítulo 5º, a lei de conservação, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, lei de conservação. A pergunta 726 especificamente que nós vamos falar. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Eu relacionei esse item, essa questão, né, porque nós falamos lá de um trabalho útil, né, que é a transmissão do pensamento, a prece por aquele que está enfermo, a nossa postura dentro da sessão de desobsessão com o intuito de ajudar a todos. Então, estarmos ali em qualquer posição, como médium de trabalho, médium psicofônico, como esclarecedor, como do passe, ou mesmo aqueles que estão na assistência, né? Porque nós podemos nos reunir para um fim útil, que é ajudar, né? Saímos de casa com essa intenção, espero eu, né? Que numa sessão de desobsessão a gente esteja com esse intuito de ajudar, né? De ser útil. Então, por isso que eu peguei aqui a pergunta 726 do Livro dos Espíritos, que ela tem uma relação sobre ser útil, né? Olha lá, se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? E eles respondem, os espíritos respondem, né? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outro. Então, quando somente o sofrimento ali é para a finalidade de ajudar o outro. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos
de várias seitas avançam em seu caminho? Por que antes eles não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então, sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Olha, quando nos sofrimentos voluntários que padecem não têm em vista senão a si mesmo, é egoísmo, né? Quando sofrem pelos outros, é caridade, né? Tais são os preceitos do Cristo, né? A gente tá lembrando aqui que quando eles falam dos bonzos, os bonzos quer dizer aqueles membros, né, de uma ordem normalmente religiosa. Bonzo seria participantes de uma ordem religiosa que fazem sofrer o corpo, né? Aquelas pessoas que vivem descalças, aquelas pessoas que se batem ali com silícios, com ferramentas de martírio do corpo para martirizar o corpo, né? Esses são bonzos, né? Que eles querem dizer aqui no livro. E faquires, gente, é mais ou menos a mesma coisa, só que não é de uma ordem religiosa. Aí eles vão fazer isso por uma recompensa, né? Fazem jejuns, fazem provas de resistência do corpo. São indivíduos, né, que às vezes não apresentam sensibilidade ou se esforçam para não demonstrar isso em troca de uma recompensa. Eles fazem ali duras provas, mas para o corpo. Nada tem a ver com a ajuda ao outro, com dedicarmos, né, o nosso corpo, o nosso tempo, nos esforçarmos, às vezes até com sacrifícios, mas pelo outro. Nós estamos fazendo aí uma situação bem diferente, né? Que é o que Jesus espera de nós, né? Se necessário for, né? Não essas voluntárias, esses sofrimentos voluntários que de nada adiantam para o espírito, né? E aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedis e obtereis, tem o item da ação da prece e transmissão de pensamento, item 9 e 10, que também fala da utilidade, né, do nosso sofrimento, da utilidade do nosso pensamento, da transmissão, né, fluídica, né, espiritual para ajudarmos o outro. É por isso que a gente vai numa sessão de desobsessão. Ou estamos em tratamento, precisamos, quase todos, né? A grande maioria vai em busca do auxílio, mas aqueles que se propõem ao trabalho, aqueles que querem evoluir, né? Querem buscar um meio de ajudar aos outros, também ali, mesmo que na condição ali de buscando auxílio, já podem ajudar, né? E sempre aqui a ação da prece e a transmissão do pensamento. É o item 9 e 10 do capítulo 27, Pedi e obtereis. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos, né? Então é importante também a gente estar ali, né? Podemos orar pelos outros, podemos orar
pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, já é o item 10, né? Ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhado no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra estamos envolvidos na atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige a algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Olha que tesouro Deus nos deu, né? Não estamos sozinhos em nenhum momento. O nosso pensamento alcança os nossos queridos, né? As pessoas com quem queremos nos comunicar, e também vice-versa, de lá para cá, eles podem, através do pensamento, nos atingir para uma conversa, para um pensamento, para uma intuição, né? É assim que ocorre. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados, mesmo de encarnado para encarnado, né? Não é muito comum a gente pensar numa pessoa, estar pensando e lembrando, né, de momentos que vivemos juntos e ela está distante, e aí o nosso pensamento vai até a pessoa e a pessoa acaba ligando para a gente, entrando em contato, a gente fala, olha, que coincidência, né? Não tem nada de coincidência, tem essa energia, o fluido universal que leva os nossos pensamentos até aquela pessoa, e se houver uma sintonia, se houver uma autorização de Deus, nós estaremos nos comunicando com certeza. Essa explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem, olha aí, a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensível os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Então podemos ajudar muito através da prece, através do nosso pensamento, e infelizmente também ao contrário. Então precisamos tomar muito cuidado, né, no que a gente deseja para cada pessoa, né? Então a nossa vontade, ela tem força, né? O nosso pensamento chega até as pessoas. Então, que a gente possa, né,
é como ele está falando, né, que aqui o que eles querem é mostrar a ação direta e positiva da prece, né? Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode dar eficácia à sua ação. Então, mesmo que a gente queira com muita vontade, vai ter sempre que ter a permissão de Deus, passa, né, por Deus. Então ele fala que, olha, nem por isso está menos sujeito à vontade de Deus. Se também chegou, né, de uma forma não muito positiva, talvez seja um chamamento para que a gente desperte alguma coisa, não estamos corretamente, né? Então, mas o importante hoje é saber como a gente pode ser útil através da prece, através do nosso pensamento, canalizando para a ajuda do próximo, daquele que está enfermo, sendo útil para sermos agradável também a Deus, né? Útil, caridoso são as palavras chaves de hoje, né? São atendimento ao enfermo espiritual, reuniões mediúnicas especiais, que nós possamos, nos momentos da sessão de desobsessão, canalizar os nossos pensamentos para que o máximo de pessoas sejam auxiliadas, para que tudo transcorra dentro daquilo que foi programado, né? Que beleza será um dia se a gente puder reconhecer que uma prece nossa ajudou aquele espírito tão necessitado que dá a comunicação, né? Pela sua situação de não conhecer o que nós temos hoje de conhecimento através do Espiritismo, né? Bendita doutrina, bendita reencarnação. Então vamos, né, ao trabalho, ao pensamento, à prece, sempre no intuito de ajudarmos a todos que estão à nossa volta, que eles possam sentir, né, o nosso afeto, o nosso carinho, que eles possam realmente estarem em sintonia conosco e todos nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, alcançando a ajuda necessária. É o que os espíritos que ali estão, que programaram toda a ajuda, esperam de nós, né? Que sejamos instrumentos úteis. Que assim seja, né, gente? Uma boa semana a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.